Olá, galera! Olá você, meu querido aluno, você que mais uma vez está aqui prestigiando nosso canal Quimicando com Kaká. E hoje estamos aí com a corda toda, com muita energia, para trabalharmos um assunto muito bacana, que é a continuidade da nossa última videoaula. Hoje estaremos comentando com vocês, trabalhando alguns exercícios, vendo toda a parte teórica de nomenclatura dos hidrocarbonetos. Estaremos trabalhando a nomenclatura dos alcanos, dos alcenos, dos alcinos, dos alcadienos, dos ciclanos, dos ciclenos e dos aromáticos. E para começarmos bem essa nossa videoaula, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não se inscreveu no nosso canal? É o Quimicando com Kaká, gente. Se inscreve no nosso canal, dá o seu like lá, acompanhe as nossas videoaulas, toda semana atualizações para você, ok? Pode também nos seguir aqui no Instagram, @KakaQuímica. Vem com a gente aprender química de uma forma diferente, de uma forma divertida, aqui no canal Quimicando com Kaká. Bora lá então, começando esse nosso rolê de hoje, esta nossa videoaula de hoje, com a nomenclatura dos alcanos. É claro, existem algumas regrinhas que devem ser seguidas. Põe na tela as regrinhas para que nós possamos entender qual o procedimento para fazer a nomenclatura dos alcanos. Primeira regra, identificar a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos. Segunda regra, identificar os grupamentos ligados à cadeia principal. Terceira regra, numerar a cadeia principal da esquerda para a direita e vice-versa, ficando com aquela que apresentar os menores números para os substituintes, para os grupamentos ou radicais. Em caso de empate na numeração, observar a ordem alfabética dos substituintes. Quarta regra, indicar as posições e os nomes das ramificações em ordem alfabética, separados por hífens. Caso existam ramificações iguais, estas devem ser precedidas por um prefixo, di, tri, tetra, indicando a quantidade de ramificações. Quinta e última regra, encerrar com o nome correspondente à cadeia principal. Pois é, galera! Você entendeu as regrinhas que devem ser seguidas? Não? Pois fique tranquilo, hein? Você pode revê-las depois e nós vamos agora explicar, vamos aplicar essas regras bem bonitinho para você nos exercícios que nós vamos fazer aqui no quadro, ok? Confere comigo aqui. Estamos dando o exemplo de duas cadeias que são representantes aí dos alcanos. Afinal de contas, são cadeias carbônicas onde os carbonos apresentam apenas ligações simples entre os átomos de carbono e só tem carbono e hidrogênio. Então nós temos aí um alcano, um hidrocarboneto. Primeira regra, vamos determinar a cadeia principal. A cadeia principal vai ser a maior sequência de carbonos que você conseguir nesta cadeia. Se nós observarmos esse primeiro exercício aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, temos duas cadeias aí que tem 8 átomos de carbono. Neste caso, quando nós tivermos duas cadeias com o mesmo número de átomos de carbono, que poderiam ser a cadeia principal, nós vamos ficar com a cadeia mais ramificada, ok? Então veja só, se nós pegarmos esta cadeia, nós teríamos duas ramificações. No entanto, se nós pegarmos esta cadeia aqui, nós teremos 3 ramificações. 1, 2, 3. Então, nós ficamos com a cadeia mais ramificada. Desta forma, nós identificaremos agora os grupamentos, as ramificações que estão ligadas a essa cadeia. Quais são essas ramificações? Vamos nos lembrar. Essa daqui é aquela ramificação derivada do metano, lembram? Aquele substituinte derivado do metano. Aqui nós temos o metil. Aqui nós temos o N-propil.
E aqui nós temos o etil. Vamos nos lembrar que nós temos aqui o N-propil, afinal de contas são 3 carbonos e ó, é pela extremidade desses 3 carbonos que ele está ligado à cadeia principal. Então nós temos aqui o N-propil. Vamos analisar a cadeia de baixo já? Daí a gente já faz a cadeinha principal, já analisa tudo direitinho. Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, deu um empate de novo. Se eu pegar esta cadeia, ou no caso, esta cadeia reta, vai ser a mesma coisa. E você vai perceber que isso seria um radical, um grupamento. No caso desta ser a cadeia principal, e nós teríamos este mesmo grupamento aqui embaixo, no caso desta ser a cadeia principal. Então, tanto faz, vamos pegar a linear aqui. Olha aí, esta é a nossa cadeia principal. Muito bem, aqui nós temos então 2 ramificações, 1, 2 ramificações, neste caso o metil, e neste caso aqui o etil, ok? Bom, já descobrimos então a cadeia principal e já descobrimos o nome dos substituintes, o nome dos grupamentos que estão ligados aí, tá? Bora lá então. Agora, nós vamos numerar essa cadeia principal da esquerda para a direita e da direita para a esquerda de forma a dar os menores números possíveis. Você vai perceber que se eu numerar daqui para cá, ó, dá os menores números possíveis para as ramificações, ok? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou ficar com a numeração da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aí. Se eu numerasse da direita para a esquerda, seria 4, 5, 6. Da esquerda para a direita, 3, 4, 5. Então eu vou ficar com o número 3, 4 e 5. Beleza, galera? Bom, vamos fazer a numeração aqui embaixo também. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, deu um empate. Nesse caso que deu empate, tanto faz. Aí tem um critério de desempate que eu tenho que seguir. O critério de desempate é ordem alfabética, correspondente aos grupamentos, aos substituintes que estão ligados nessa cadeia. Então nós sabemos que este é o etil. Este é o metil. Etil vem antes de metil, na ordem alfabética. Desta forma, então, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta vai ser a ordem de numeração na cadeia deste alcano. Belezinha até aí? Tudo bem? Tudo bem? Bom, agora é muito simples. Agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que listar os grupamentos em ordem alfabética, precedidos do número correspondente ao qual eles estão nessa cadeia. Então vamos lá para o primeiro aqui. Metil, N-propil e etil. Na ordem alfabética temos primeiro o etil. Então olha lá, 5 etil. Beleza? Ótimo. Patil. Entre metil e N-propil, quem vem antes? O M antes do N, é isso aí? Então, metil, número 3, olha lá, 3 metil. Na sequência, N-propil, observa, carbono 4, então, 4 N-propil. N-propil. Encerramos, então, com o nome da cadeia principal. Quantos átomos tem a cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, prefixo para 8 carbonos, oct. Somente ligações simples, an. Terminação dos hidrocarbonetos, ó. O nome desta cadeia carbônica, o nome desta estrutura carbônica que nós temos aqui é 5-etil, 3-metil, 4N-propil, octano, ok? Belezinha? Vamos ver agora o de baixo aqui, este outro. Bom, ordem alfabética, o etil está no carbono 3, então bora lá. 3, etil. 4, metil. E agora vamos
vamos ao nome da cadeia principal. 6 carbonos é X. Somente ligações simples, AN. Terminação dos hidrocarbonetos, O. Então tá aí para você a nomenclatura de 2 bons exemplos de alcanos, tá? Então perceba que basta você numerar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de forma a dar os menores números possíveis para as ramificações. Em caso de ramificações repetidas, por exemplo, se aparecesse o metil 2 vezes, você colocaria os números correspondentes às localizações destes 2 grupamentos metil, precedidos aí pelo número que deveria aparecer, então, separado por vírgulas. Por exemplo, você está no número 2 e no número 7. 2, 7, dimetil, 2 grupamentos metil, e assim sucessivamente. Belezinha? Ok? Daremos outros exemplos no transcorrer desta nossa videoaula, mas agora, tem muita mudança quando a gente fala de alceno, de alcino e de alcadieno? Você acha que tem? Confira comigo agora nomenclatura de alcenos, alcinos, alcadienos. Vamos falar dos compostos insaturados. Pois é, galera, então vamos agora com a nomenclatura dos alcenos, dos alcinos e dos alcadienos. Mas, antes de fazermos os exemplos, vamos às regras. As regras que devem ser seguidas à risca para a nomenclatura destes compostos. Põe na tela. Identificar a cadeia principal. Maior número de carbonos que contenha a insaturação ou as insaturações. Identificar os grupamentos ligados à cadeia principal. Numerar a cadeia principal partindo da extremidade mais próxima da insaturação, pois ela é prioritária. Caso ela seja equidistante, tenha a mesma distância, numerá-la a partir da extremidade mais próxima das ramificações, de forma a dar os menores números possíveis. Indicar as posições e os nomes das ramificações em ordem alfabética, separados por hífens. Caso existam ramificações iguais, estas devem ser precedidas por um prefixo, di, tri, tetra, indicando a quantidade de ramificações. Encerrar com o nome da cadeia principal, indicando a posição numérica da insaturação. Pois é, galera, então, como você deve ter percebido, a regra traz aí a nomenclatura dos alcenos, dos alcinos e dos alcadienos, e a gente pode perceber que é bem mais fácil. Por quê? Porque nós não temos que numerar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, para ver os menores números num primeiro momento. Nós temos que numerar sempre da extremidade mais próxima da ligação dupla ou da ligação tripla. E um detalhe importante, lembre-se que a cadeia principal ela deve sempre conter a insaturação. Bora lá com os exemplos. Vamos ver primeiro o alceno. Eu posso perceber que a ligação dupla está aqui. Logo, a cadeia principal deve conter a ligação dupla. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa vai ser a minha cadeia principal. A numeração dessa cadeia principal deverá ser sempre da extremidade mais próxima da ligação dupla. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vamos identificar as ramificações, os grupamentos que estão ligados. Observando esse primeiro grupamento aqui, nós temos 3 átomos de carbono, então é prop. E veja, saindo do carbono secundário. Alguns autores chamam de sec-propil. Na realidade, eu prefiro e gostaria que vocês usassem sempre o isopropil, ok? Então aqui nós temos o isopropil. Belezinha? Bom, vamos lá. Este grupamento que está aqui, 2 átomos de carbono, é o nosso conhecido etil. E aqui nós temos o grupamento metil, o grupamento metil. 2 grupamentos metil
Olha aí, metil e metil. Bora fazer a mesma coisa aqui embaixo? Vamos ver o alcino. Olha aí, a tripla ligação está aqui. Vamos ver qual é a cadeia maior. A maior sequência de carbonos, a cadeia principal, que contém essa ligação tripla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Será? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! Esta vai ser a minha cadeia principal. Olha aí. 8 átomos de carbono contendo a ligação tripla. Veja que a numeração deve ser feita sempre da extremidade mais próxima da tripla, que é esta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Agora vamos identificar os substituintes, os grupamentos presentes. Opa, caiu a tampinha aqui. Presentes nesta cadeia. Olha aí. Este vai ser um substituinte especial, né? 4 átomos de carbono saindo do carbono terciário. Lembra dele, galera? É o terquibutil. Olha aí, terquibutil. E aqui nós temos o grupamento metil, beleza? Então nós temos aqui o metil e o terquibutil. Aqui tem uma regrinha especial que eu vou contar para vocês já, ok? E aqui, num alcadieno, temos uma dupla aqui, uma dupla aqui. A cadeia principal tem que englobar obrigatoriamente as duas ligações duplas, ok? Então vamos lá. Aqui vai ser então a minha cadeia principal. Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Opa, não pode ser para cá. Por quê? Porque tem que englobar as duas ligações duplas, olha aí. Então aqui está, englobando as duas duplas, nós temos isso aqui. Vamos numerar da extremidade mais próxima das insaturações. Perceba que a insaturação está aqui e a outra aqui. Então a extremidade mais próxima de uma das insaturações é essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, professor, mas e se essa insaturação aqui, ao invés de estar aqui, estivesse aqui? Daria empate, não daria? Sim. Aí você teria que observar os menores números possíveis para as ramificações, para os substituintes. Veja que aqui nós temos o grupamento etil. E veja que aqui nós temos o grupamento 1, 2, 3, 3 carbonos propil, saindo do carbono primário, saindo da extremidade. É o N-propil ou simplesmente propil. Beleza. Agora, galera, agora ficou muito fácil, né? É só escrever o nome seguindo as regrinhas aí. Então, ordem alfabética. Nós temos o etil, nós temos o isopropil, nós temos o metil. Etil vem primeiro, está lá no carbono 4. Então, 4-etil. Na sequência, depois do etil vem o isopropil. Olha lá, 3. 3 isopropil. Na sequência, quem tem agora? Temos o metil. O metil está aparecendo duas vezes, então eu tenho que preceder de um prefixo que identifique quantos metil eu tenho. Antes, porém, colocando os números correspondentes ao carbono onde ele está na cadeia. Então, aqui no carbono 5 e 6. Então, 5, 6. Olha aí, galera, que eu vou escrever aqui. 1, 2. Então, é di. Di o quê? Que grupamento eu estou falando? Do metil. Dimetil. E aí encerrar com o nome da cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é hept. Hept. Agora percebam o seguinte, entre o carbono 1 e o carbono 2 eu tenho a dupla ligação. Ela tem que ser identificada. Lembram lá da nomenclatura dos alcenos não ramificados? Então, tem que seguir essa mesma regra. Então está entre o carbono 1 e o carbono 2, então sempre os menores números. 1N, terminação O. 4-etil, 3 isopropil, 5,6 dimetil, hept, 1N. E você achando que paralelepípedo era a palavra maior que você iria dizer em sua vida, hein? Se enganou. Antes de conhecer orgânica, a gente acha que paralelepípedo é uma tremenda de uma palavra, né? Depois que a gente vai para a nomenclatura dos compostos orgânicos, gente, nós percebemos que
existem palavrões muito maiores. Vamos conhecer aqui. Galera, aqui tem um segredinho, presta atenção. Terque. Terque é o prefixo deste grupamento. O terque não é observado na ordem alfabética. Então, na ordem alfabética, você não vai observar o terque, o N e o SEC, ok? Deixa eu até escrever aqui do lado, ó. N, terque, SEC, ok? Olha lá. Não são observados na ordem alfabética. A gente não considera. Ele vai aparecer no nome, mas ele não vai ser considerado na ordem alfabética. Então, o que eu vou considerar na ordem alfabética aqui? O B de butil, ok? É o butil que eu vou considerar. Então, veja só. Entre butil e metil, é o butil que vai aparecer primeiro. Então, em que número ele está? No número 5. Então, olha ali. 5, terque-butil. Ele entra na nomenclatura, mas ele não é considerado no momento de determinar a ordem alfabética. Na sequência, metil. Que número ele está? Número 4. 4-metil. E vamos finalizando com o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem quantos carbonos? 8. Vamos lá então. Oct. Onde está a ligação tripla entre o carbono 2 e 3? Então, oct, 2-in. Terminação dos hidrocarbonetos, O. 5-terquebutil, 4-metil, oct, 2-ino. Este é o nome deste composto, deste alcino, ok? Vamos para o último aqui, o alcadieno agora. Veja que tem uma dupla aqui, outra dupla aqui. Já matamos aí, estipulamos como é a cadeia, quais são as ramificações, qual é a ordem de numeração, tudo bonitinho. Então, agora é só dar o nome. Entre etil e enipropil, etil vem antes, ordem alfabética. Está lá no carbono 2. Então, 2-etil. Depois, 4-enipropil. 4-enipropil. Finalizando a cadeia principal, galera. 6 carbonos. Então, olha lá. X ou hexa, não tem problema. Está entre o carbono 1 e 2, entre o carbono 4 e 5. Entre 1 e 2 é o 1 que vai. Entre o 4 e 5 é o 4 que vai. E agora, encerra com o quê? Dieno. Está aqui. Di-en. Duas ligações duplas. Terminação O é a terminação dos alcadienos. Dieno. Né? O en significa ligação dupla. Di-en. Duas ligações duplas. Ok? Tá claro isso para vocês? Belezinha? Entenderam direitinho? Mas não acabou por aqui ainda não. Que agora nós vamos conhecer a nomenclatura dos ciclanos, dos ciclenos e também dos aromáticos. Bora primeiro com os ciclanos. Vamos então com os ciclanos e os ciclenos. Primeiramente, vamos conhecer as regras para dar os nomes para os ciclanos. Confira comigo. A cadeia principal será acíclica, a cadeia fechada. Identificar os grupamentos ligados à cadeia principal. Numerar a cadeia principal partindo das ramificações no sentido horário e anti-horário, de forma a dar os menores números possíveis para as ramificações. Em caso de 2 substituintes apenas, observar a ordem alfabética. Indicar as posições e os nomes das ramificações em ordem alfabética, separados por hífens. Caso existam ramificações iguais, estas devem ser precedidas por um prefixo, di, tri, tetra, indicando a quantidade de ramificações. Encerrar com o nome da cadeia principal, não se esquecendo de colocar o prefixo ciclo. Pois é, minha gente, vamos então dar nome para os ciclanos. E olha, eu desenhei um ciclano bem bacana aqui na lousa, olha aí. Esse é o ciclopentano. O que é ciclopentano mesmo? Primeiro, ciclo, porque ele é cíclico.
Pente, porque ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na sua cadeia principal. Bora lá então dar nome para ele. Primeiro, vamos identificar aqui então as ramificações. Nós temos um grupamento etil e um grupamento metil, ok? Então nós temos um etil e um metil. Veja que a cadeia principal é o próprio ciclo. Então essa é a minha cadeia principal. Dessa forma, ela não tem começo e nem fim. Então eu vou numerar a partir das ramificações. Então, a minha referência serão as ramificações, dando os menores números possíveis. Então perceba que se eu numerar daqui para cá, sentido horário, eu vou ter 1, 2. Sentido anti-horário, 1, 2 também. Neste caso empatou, eu tenho duas ramificações diferentes, eu vou observar a ordem alfabética. Veja que nós temos aqui o etil e aqui o metil. Na ordem alfabética, o etil vem primeiro. Então, aqui será o carbono número 1, aqui será o carbono número 2. Belezinha? Ok? Entenderam isso daí? Beleza? Vamos dar nome para ele então. Olha aí. Etil. 1 etil. O metil está no carbono 2. 2 metil. E para encerrar, o nome da cadeia principal. Cadeia cíclica, ciclo. Somente ligações simples. Nós temos então o ciclo com 5 carbonos e somente ligações simples. Pente, an, o. 1 etil, 2 metil, ciclopentano. Lembrando, por que ciclo? Porque a cadeia é cíclica. Por que pente? Porque nós temos 5 átomos de carbono neste ciclo. An, somente ligações simples, e o O é a terminação dos hidrocarbonetos. Ok, galera? Beleza? Muito bem, vamos então agora com as regrinhas dos ciclenos. Será que muda muita coisa? Vamos conferir aí as regrinhas dos ciclenos. A cadeia principal será cíclica, fechada. Identificar os grupamentos ligados à cadeia principal. Numerar a cadeia principal partindo da insaturação, englobando sempre os 2 carbonos, no sentido horário e anti-horário, de forma a dar os menores números possíveis para as ramificações. Indicar as posições e os nomes das ramificações em ordem alfabética, separados por hífens. Caso existam ramificações iguais, estas devem ser precedidas por um prefixo, di, tri, tetra, indicando a quantidade de ramificações. Encerrar com o nome da cadeia principal, não se esquecendo de colocar o prefixo ciclo. Muito bem, minha gente, vamos então dar nome para os ciclenos. Observe que a numeração agora vai estar diretamente relacionada com a insaturação. Então, o número 1 e 2 estará nos 2 carbonos que contém a insaturação, a ligação dupla. Perceba então, neste composto aqui, nós temos carbono, 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 6 carbonos no ciclo, essa é a minha cadeia principal. Aqui nós temos o grupamento metil e aqui nós temos o grupamento etil, ok? Olha aí que bacana, gente. Agora vejam só, aqui nós temos o carbono 1 e o carbono 2 ou o carbono 1 e 2. Eu posso numerar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Se eu numerar no sentido horário, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desta forma, os substituintes ficariam no carbono 2 e no carbono 6. Eu acho que não é a melhor ideia, hein? Vamos numerar agora no sentido anti-horário, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, os substituintes ficarão no carbono 1 e no carbono 3. Então eu tenho que considerar aqui os menores números? Sim, eu tenho que considerar os menores números, ok? Então, aqui será o carbono número 1, não vou considerar naquele outro sentido, ok? No sentido horário, vou considerar no sentido anti-horário. Então, 1, 2, 3. Ó, no carbono 1 eu tenho o grupamento metil e no carbono 3 eu tenho o grupamento etil.
Pela ordem alfabética, quem vem antes? Quem vem antes? É o etil. Então, 3-etil. Nós temos aqui o 1-metil. Olha aí, galera, que bacana. E finalizando, a cadeia principal. A cadeia principal tem 6 carbonos, tá? E é cíclica. Então, ciclo-X. Só tem uma dupla ligação eno. Mas espera aí, eu não preciso colocar um eno ou numerar, indicar a numeração dessa dupla ligação? Não, porque como ele é cíclico, eu estou começando desta insaturação, ela sempre vai ser 1. Então, ciclohexeno. Este é o nome deste cicleno que nós acabamos de nomear aqui na nossa videoaula. Daqui a pouquinho estaremos fazendo alguns exercícios bem bacanas. Antes, porém, eu vou colocar alguns exemplos aqui na videoaula para você observar outros exemplos de nomenclatura dos ciclanos, ok? Põe na tela. E agora vamos à parte final da nossa videoaula de hoje. Antes dos exercícios, vamos falar sobre nomenclatura deles, aqueles compostos fantásticos da química orgânica. Vamos falar da nomenclatura dos aromáticos ramificados. Bora lá! Compostos aromáticos são aqueles que possuem o anel benzênico. Lembra do anel benzênico? 6 átomos de carbono com 3 ligações duplas intercaladas. Vamos então com a nomenclatura dos aromáticos ramificados. Confira as regras. A cadeia principal será o anel aromático. Identificar os grupamentos ligados à cadeia principal. Numerar a cadeia principal partindo das ramificações, no sentido horário e anti-horário, de forma a dar os menores números possíveis para as ramificações. Em caso de 2 substituintes apenas, observar a ordem alfabética. Indicar as posições e os nomes das ramificações em ordem alfabética, separados por hífens. Caso existam ramificações iguais, estas devem ser precedidas por um prefixo, di, tri, tetra, indicando a quantidade de ramificações. Encerrar com o nome da cadeia principal. Uma observação importante no caso dos aromáticos. Havendo apenas 2 substituintes no anel aromático, serão possíveis apenas as posições 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. Estes podem ser substituídos pelos prefixos orto para as posições 1 e 2, meta para as posições 1 e 3 e para as posições 1 e 4. Muito bem, vamos lá então com alguns exemplos bem bacanas para vocês de anel aromático ramificado, que a gente vai dar nome agora, belezinha? Olha aí, então aqui com apenas um substituinte, nós temos um anel benzênico aqui, um anel benzênico aqui, um anel benzênico aqui. Quem é que está ligado nele? O metil, neste primeiro caso. No segundo caso, nós temos um grupamento também bem conhecido, que é o etenil ou vinil. Vamos usar aqui a nomenclatura de vinil. E aqui nós temos quem? Nós temos o isopropil, ou, para alguns autores, sequipropil. Então aqui nós temos o isopropil. Beleza? Todos ligados ao benzeno, ao anel aromático. Então qual vai ser o nome? É muito simples, galera. Metilbenzeno, ok? Então o nome do composto, não precisa nem numerar, porque só tem um grupamento, então não há necessidade nem de numerar. Vai ser o número 1, metilbenzeno. Aqui, neste segundo caso, nós temos o vinilbenzeno.
tá certo? O vinilbenzeno, que recebe o nome também de estireno, quando expandido, dá origem ao que nós conhecemos como isopor. Então, vinilbenzeno ou estireno. E aqui nós temos o isopropilbenzeno. Tá vendo como é fácil dar nome para composto orgânico, composto aromático? Olha, tá ali, né, gente? É melzinho na chupeta. É muito, muito, muito fácil. Isopropilbenzeno vai ser o nome. É claro, eu estou dizendo que é fácil, mas é assim, exige um pouco de trabalho, exige um pouco de esforço. Então é importante que você, primeiramente, faça os mapinhas mentais, né? Aprenda bem os grupamentos orgânicos, porque como vocês devem ter percebido, sem os grupamentos orgânicos fica impossível dar nome para composto aromático. Então é muito importante que você saiba na ponta da língua os grupamentos, os radicais, os substituintes, ok? Belezinha? Vamos partir lá para dois substituintes. Olha aí, posição 1 e 2. Veja que aqui nós temos o mesmo grupamento, então não preciso nem observar a ordem alfabética. É metil aqui, metil aqui, metil aqui, metil aqui, metil aqui, metil aqui. Então nós temos exatamente 3 posições possíveis. Posição 1 e 2, posição 1 e 3, posição 1 e 4. Desta forma, olha como é que vai ficar isso. 1, 2. 1, 2, dimetil benzeno. Esse vai ser o nome do primeiro composto. O segundo composto, 1, 3. 1, 3, dimetil benzeno. E finalmente, 1, 4, dimetil benzeno. Então, olha aí, existe a possibilidade de 3 posições. Posição 1, 2, posição 1, 3, posição 1, 4, quando o anel aromático tiver apenas 2 substituintes. E apenas nesse caso, nós podemos substituir esses números por um prefixo. 1, 2, prefixo orto. 1, 3, prefixo meta. 1, 4, prefixo para. Então como é que isso ficaria, gente? Olha só que bacana. Ao invés de 1, 2 dimetilbenzeno, eu posso escrever O de orto dimetilbenzeno. Eu ficaria orto dimetilbenzeno. Aqui, ao invés de 1, 3, eu posso escrever M de meta, meta dimetilbenzeno. E aqui no lugar de 1, 4, eu posso escrever P, P de para dimetilbenzeno, ok? Então, 1, 2, orto, 1, 3, meta, 1, 4, para. Esses são prefixos que serão utilizados quando o benzeno tiver 2 substituintes apenas. E assim, essa parte teórica da nomenclatura dos hidrocarbonetos, nós encerramos aqui. Agora vamos partir para alguns exercícios bem bacanas nesta nossa videoaula. Vamos com o primeiro exercicinho aí para a gente fazer junto, galera. Bora lá! Assinale a alternativa que indica o nome do seguinte composto. Letra A, 3,3-dimetil-4-propilhexano. Letra B, 3,3-dimetil-4-propildodecano. Letra C, 4-etil-3,3-dimetil-dodecano. Letra D, 4-etil-3,3-dimetil-heptano. Ou letra E, 5,5-dimetil-4-etil-heptano. Muito bem, galera. Um exercício bastante simples, hein? É a nomenclatura de um alcano. Bora lá, então. Primeiramente, vamos determinar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a cadeia principal será a cadeia contendo 7 carbonos. Então, é um heptano. Veja que se nós começarmos a numerar daqui, da esquerda para a direita, nós teremos a primeira ramificação no carbono número 4. Se numerarmos da direita para a esquerda, teremos as primeiras ramificações no carbono 3. Então, já dá para perceber que os menores números estão da direita para a esquerda.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós temos o grupamento metil e aqui também, olha aí, metil e metil. E aqui nós temos o grupamento etil. Desta forma, nós teremos a seguinte nomenclatura: 4 etil, 3 dimetil, olha aí, 3 dimetil, e o nome da cadeia principal com 7 carbonos, heptano. Tá aí então para você o primeiro exercício sobre alcanos, para você treinar bem, ficar bem craque nesse assunto para os vestibulares. Bora lá com o segundo exercício para você. A estrutura a seguir representa o farnazeno, um trieno terpeno encontrado no óleo de erva cidreira. Quando tratado com 3 mols de hidrogênio, H2, em presença do catalisador paládio, tem-se a formação do alcano correspondente. O nome e o PAC do reagente e do produto são, respectivamente... Pois bem, vamos então à resolução deste exercício aí. Como nós podemos perceber na estrutura do farnazeno, ele possui 1, 2, 3 ligações duplas. Logo, ele é um trieno. Se nós considerarmos a numeração da cadeia a partir da extremidade mais próxima da primeira insaturação, a numeração ficará assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Considerando que os primeiros 2 carbonos aqui apresentam a dupla ligação e, no sentido contrário, é apenas o segundo e o terceiro carbono que irão apresentar. Teremos 3 grupamentos ligados a ele, 3 grupamentos metil. Olha aí, metil, metil, metil. Então o nome do composto será 2, 6, 10, 2, 6, 10, trimetil. São 12 carbonos na cadeia principal, dodec. 1 entre 1 e o 2, 1 entre o 6 e o 7, 6, entre o 10 e o 11, 10, trieno. Então, 2, 6, 10, trimetil, dodec, 1, 6, 10, trieno. Perceba que aí na nomenclatura eles colocam o 1, 6 e 10 antes do dodec. Eu aconselho vocês a colocar, segundo as regras da IUPAC, as mais recentes, 1, 6, 10, trieno, ok? Agora, no exercício também diz que ele sofre uma reação de hidrogenação catalítica. É a adição de hidrogênio em presença de um catalisador, o paládio. Veja que essa adição do hidrogênio quebra as 3 ligações duplas. Desta forma, nós temos o hidrogênio adicionado, transformando esta cadeia que era um trieno em um alcano. Aí a nomenclatura fica bastante simples também. Então nós temos ainda 12 carbonos na cadeia principal. Olha aí, esta continua sendo a minha cadeia principal com 12 carbonos. Então nós temos aqui o dodec, somente com ligações simples, dodecano. 3 grupamentos metila nas mesmas posições da cadeia anterior. Então nós teremos o composto 2, 6 e 10. Olha aí, 2, 6 e aqui o 10. 2, 6, 10, trimetil, dodecano. Alternativa E. E agora vamos com mais um exercício para você. Vamos lá, põe na tela. Analise o composto representado na figura a seguir. Sobre o composto, é incorreto afirmar que... Muito bem, galera, vamos continuando então analisando este exercício aí. Diz no exercício sobre o composto, é incorreto afirmar que... Vamos lá. O seu nome é 2,2,4-trimetil-4-penteno ou pent-4-eno. Bora lá. Veja que aqui nós temos a insaturação, logo a minha cadeia principal é esta que tem que conter a insaturação. Numerando a partir da insaturação. 1, 2, 3, 4, 5.
Veja que nós temos um grupamento metil aqui, um grupamento metil aqui, um grupamento metil aqui. Logo, o nome do composto será 2,4,4-trimetil. E agora o nome da cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, pente, entre 1 e o 2, 1N. Esse é o nome correto aí deste composto. Veja que na letra A diz que o seu nome é 2,2,4-trimetil pente 4N. Não, na realidade é pente 1N. Então esta alternativa é a incorreta. Alternativa então, letra A é a alternativa incorreta. Veja que na letra B ele diz que apresenta 2 carbonos com hibridização sp2. É verdade. Esse carbono aqui e esse carbono aqui possuem hibridização sp2, pois apresentam uma ligação dupla. É um alceno ramificado de cadeia aberta. Realmente, um alceno ramificado de cadeia aberta. É um hidrocarboneto ramificado de cadeia aberta, sem dúvida. É um composto formado apenas por carbono e hidrogênio. E apresenta 6 carbonos com hibridização sp3. Veja, todo carbono que apresenta apenas ligações simples será um carbono com hibridização sp3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Belezinha? Vamos então com o nosso último exercício. O último exercício para fechar com chave de ouro essa nossa videoaula. Considere as reações orgânicas a seguir. Os nomes dos compostos formados nas reações 1 e 2 são, respectivamente... Muito bem, galera, vamos então respondendo aí o último exercício desta nossa videoaula. Ele quer saber o nome dos produtos formados nestas duas reações. Bora lá! Vejam que um dos produtos formados é um ciclo. Ciclo alcano. Por que um ciclo alcano? Só tem ligações simples. 6 átomos de carbono. Então aqui nós temos o ciclohexano. Este é o nome do primeiro composto. O segundo composto apresenta uma fórmula onde aparecem unidades de CH2 que se repetem 4 vezes. Desta forma eu desmembrei. Então nós temos aqui CH3, CH2, 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 CH2 e o CH3. Então nós temos uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos aqui X. Apenas ligações simples AN, terminação O. Então temos, respectivamente, o produto ciclohexano e hexano. A alternativa correta aí é a letra D. É isso aí, galera! Que bom ter estado com vocês em mais esta videoaula. Muito em breve teremos outras videoaulas muito bacanas, trazendo aí mais informações, mais conhecimento sobre esta que é uma das melhores matérias, a química. Especificamente sobre química orgânica, na próxima videoaula estaremos falando sobre funções orgânicas, já vendo aí as primeiras funções orgânicas mais importantes logo após os hidrocarbonetos, né, que são as funções oxigenadas, ok? Então, até a nossa próxima videoaula! E não se esqueça de estar conosco mais uma vez aqui no canal Quimicando com Kaká.